Polícia Militar da Bahia abriu um processo administrativo para apurar a publicação de um vídeo com frases de um soldado nazista feito pela academia da corporação. Nada menos do que o local responsável por formar soldados. Sim, sim. O lugar responsável por formar PMs está compartilhando frase de soldado nazista. Eles nem escondem mais, né? Quem vai contar essa história pra gente é a Daiane Oliveira, aqui no Plantão do Meteoro. Quer dizer que a mesma corporação aí, PM, que queima a cruz em um lugar, posta a frase de soldado nazista no outro. Tá, ok, eu sei, uma de São Paulo, outra da Bahia, mas ainda assim, PM. Exatamente, Sofia, porque a instituição Polícia Militar, ela tem, independente do Estado, ela tem uma função. E essa função não é de proteger a população. Não à toa, a Polícia Militar brasileira é uma das mais letais do mundo. E aqui, né, nos estados, inclusive, que a gente está falando, São Paulo e Bahia, são estados que disputam para saber qual é a pior polícia militar no sentido de letalidade. Porque a eficiência da polícia, dessas polícias militares, ela é formada, ela é pensada através da letalidade. Infelizmente, é assim que se pensa. E aí a gente vai colocar, né, em um país que a estrutura, a gente tem um país, né, de base escravocrata, escravagista, violenta, em que se você não detém o poder, né, dinheiro, e não consegue, não mora ali no bairro classe média alta, você certamente vai sofrer nas mãos dessa polícia. Então, dito isso, não me surpreende, de verdade, me entristece, vai sempre me entristecer, porque não dá para olhar com naturalidade o que fazem, mas me entristece, e aí eu vou até trazer um questionamento que foi feito por um professor da Universidade Federal da Bahia, que é o Samuel Vida, sobre a passividade, porque a gente acompanhou o que aconteceu em São Paulo, acompanha agora o que acontece na Bahia. Isso aconteceu já há alguns dias, né, a publicação da frase do soldado nazista, mas hoje demorou alguns dias, inclusive, para a própria corporação, para a instituição decidir que abriu um inquérito para investigar o que aconteceu. E é por isso que virou notícia, porque hoje a corporação informa isso. Mas olha o tempo, a morosidade que é para você, para começar a admitir que houve um erro, e depois começar a se investigar. E, infelizmente, eu não tenho tanta esperança. E olha que eu sou uma pessoa super otimista, tá? Mas eu não tenho tanta esperança no desfecho, né, dessa investigação. Dito isso, eu vou te pedir, Sofia, para trazer a matéria, por favor, que traz justamente, né, o crime, né, ou a possibilidade de um crime, que é a exaltação do nazismo, porque, para quem não sabe, na Constituição brasileira, você não pode, né, no Brasil, diferente de outros países como os Estados Unidos, que eles adoram falar de liberdade de expressão, mas você não pode, no Brasil, exaltar crimes, violência, discriminação, tudo que representava o partido nazista e o regime do Adolf Hitler. Então, quando a Polícia Militar, a corporação, publica uma frase de um soldado nazista, e se isso for comprovado que houve um propósito, pode ser configurado do crime, aí sanções administrativas podem acontecer. Mas olha só a possibilidade, é tudo muito no lúdico. Podem acontecer se for comprovado, e como é que você comprova que, de fato, a publicação foi validada por uma instituição? Mas a gente vai falar um pouquinho sobre os dados dessas instituições para a gente entender, será que realmente foi tudo muito deslocado da realidade? E aí, Sofia, a matéria, né, traz que a Polícia Militar da Bahia vai apurar a publicação, que foi um vídeo com frase do soldado nazista feito pela Academia da Corporação. A matéria reforça que a academia é responsável pela formação e preparação dos oficiais. A frase usada em um vídeo mostrava o pensamento do dia da corporação, foi publicado no dia 7 de maio, e na legenda a academia ainda falou sobre a trajetória de Rommel, e disse que ele é considerado um dos maiores estrategistas militares da história. Não foi Cara, só piora. Não basta isso? só publicar, eles ainda têm que elogiar o cara. Assim, tipo, porque não. Entendeu? Eu até tava pensando assim, daí, eles podiam meter uma.
Ah, a gente publicou a frase, mas não sabia de quem era. Não! Eles não podem meter essa. Eles sabiam muito bem quem era a pessoa. Você entendeu, Sofia? Exatamente isso, porque houve uma pesquisa. Daí a Uhum. pesquisa. E aí, né, a frase, entre aspas, é o seguinte: suor poupa sangue, sangue poupa vida. Cérebros e cérebros poupam ambos. Eles botavam as pessoas nas câmaras de gás, gente. A citação, né, que foi designada aí ao general Marechal do campo de Reinmark, eu não sei se é assim que fala, viu, gente? Mas é alemão, tudo bem. E Rommel, ele era simplesmente uma pessoa muito forte. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele era uma pessoa reverenciada pela sua, não estratégia, mas pela sua impiedade. Ele era uma pessoa muito ligada, assim, ao núcleo do poder do exército de Adolf Hitler. E aí, após as críticas, né, eu vou te pedir para colocar no trecho, Sofia, logo abaixo, a gente consegue ver aí a publicação. Tiraram prints, logicamente, esses prints circularam, né? E eles pesquisaram a vida do Rommel, ou seja, sabia-se a relação do general Marechal com o exército de Adolf Hitler, que ele era do exército de Adolf Hitler. É uma coisa assim, jogou no Google o nome deste homem e você sabe quem ele é. Logo em seguida, depois, né, de alguns dias após as críticas, a corporação até tentou fazer uma publicação ali com Madre Teresa de Calcutá, sim, porque a emenda saiu pior do que, né, a costura, né, piora. Eu vou te pedir para descer um pouquinho, porque tem aí a publicação também de Madre Teresa de Calcutá. Pensamento do dia ali, ó. Madre Teresa de Calcutá foi uma freire missionária albanesa, naturalizada indiana, conhecida por seu trabalho incansável em prol dos mais necessitados, enfim. Eles tentaram, e aí é justamente a corporação entender quem faz essas publicações, com o aval de quem as publicações são feitas, porque aparentemente seria algo aleatório. Vou pegar aqui o nome de uma pessoa influente, sabe? E vou publicar esse pensamento do dia. Só que em nenhum momento faz sentido, em nenhuma corporação faz sentido, e a gente imagina que a pessoa por trás das redes sociais são pessoas que estão na corporação de alguma forma. E isso é aprovado também pela própria corporação. Porque aí eu não sei se alguém já trabalhou como social media, mas não faz. As publicações são aprovadas por alguém. E alguém, geralmente, de um cargo maior. E, para quem não sabe, as instituições como Polícia Militar, Exército, tem um setor de comunicação que é concurso, inclusive, e as pessoas são geralmente pessoas ligadas, que passaram, né, são pessoas que são militares. Então, não é um negócio aleatório. Quem valida, quem manda, são pessoas da instituição, ainda que, geralmente, nas publicações de redes sociais, o pessoal acha que é estagiário que faz, né? O estagiário errou. E tem um estigma muito grande sobre o estagiário. Não, gente, a gente está falando de instituições e essas instituições sabem exatamente o que elas estão fazendo. Dito isso, Sofia, vou te pedir para colocar uma publicação que é justamente desse professor da Universidade Federal da Bahia, o Samuel Vida, que ele trabalha há muitos anos num processo de ativismo de denúncia da violência institucional, do racismo institucional, da violência como um todo. E ele é uma das pessoas justamente que questiona, e aí a gente falou da Polícia Militar do Tarcísio de Freitas, que é uma polícia militar voltada a um governo de direita. A Polícia Militar da Bahia, há muitos anos, ela é comandada pelo governo de esquerda, mas nesse caso a corporação, a instituição Polícia Militar, como um todo, ela tem uma função que é, muitas vezes, ser o braço do Estado para a promoção do genocídio da população negra brasileira, negra e pobre brasileira. E aí tem o que eles chamam de efeitos colaterais, que é uma outra pessoa que não se enquadra nesse perfil também ser atingida nesse processo, que é triste. Vou aproveitar aqui para falar para vocês uma coisa, né? A gente já citou sobre os dados da letalidade dessas duas polícias, a Polícia de São Paulo, a Polícia do Rio de Janeiro. Acho que a Sofia caiu, mas eu compartilho para vocês aqui a publicação do Samuel Vida, que é uma publicação interessante porque faz a gente refletir sobre
como a gente vive, de uma certa forma, apáticos diante de várias violências sistemáticas que o Estado valida. Infelizmente, nosso Estado valida e a gente acompanha isso como se fosse algo muito natural. E essa banalização dessa naturalidade precisa ser questionada. Porque a quem interessa, né, entorpecer e adormecer esses corpos? Então, vou compartilhar aqui. O Vitor Xavier está dizendo, é claro que ela caiu, desculpa, gente, eu estava olhando para outra tela, não percebi que a Sofia tinha caído. Pronto, já aproveito para mostrar para vocês aqui. Sofia voltou. Voltei. Ah, pronto. Vou te pedir para trazer a minha guia para a tela. Pode ser, Sofia? Estava compartilhando. Pronto. Obrigada. E aí, nessa publicação, né, que foi um print da publicação feita pela Polícia Militar, né, esse professor, ele questiona justamente isso. Essa forma pacífica que a gente vem levando a vida, né? E aí, um amigo, entre aspas, né, um amigo querido, muito querido, versado em saúde mental, me alertou que o silêncio muitas vezes deveria ser lido como um pedido de socorro. Essa pérola surgiu quando papeávamos sobre nossa suposta apatia coletiva diante da realidade tão assombrosa. Enquanto poseávamos despretensiosamente, e Guilherme, ele é uma pessoa que adora utilizar essa linguagem mesmo, tentamos pesar disputas entre o governo do estado da Bahia, batizado por nós como neocarlismo recriado e gourmet, e o carlismo raiz, aquela da herança necrológica à direita. E é justamente esse questionamento que a gente precisa fazer sobre a polícia militar, porque não importa se é direita ou esquerda, eu vou te pedir, Sophie, para mostrar só a matéria a gente já falou aqui, da Polícia Militar, Tarcísio de Freitas, que mesmo também no curso de formação, que foi o curso do Agulhas Negras, no final, a foto, né, a celebração, foi queimar uma cruz e todos os militares num ponto de posição, como se estivessem, exatamente essa imagem, como se estivessem saudando, né, uma suástica, como se estivesse saudando o sistema nazista, o que é extremamente chocante. Nesse caso também de São Paulo, aconteceu em abril e as investigações seguem apurando o que aconteceu, o que será que aconteceu para queimarem uma cruz e se reverenciarem como um símbolo nazista, como o nazismo fazia durante a Segunda Guerra Mundial, né? O que será que aconteceu? Mas é isso, as duas instituições são instituições tenebrosas que lutam para saber quem mais executa pessoas no Brasil. Então, é chocante quando a gente tem um pensamento do nazismo difundido dentro dessa instituição, mas até que a própria polícia investigue e dê uma resposta, pode ter sido só obra do acaso. As pessoas podem realmente não saber a relação das imagens, né, do que aconteceu com o nazismo. Não sei se eu acredito muito nisso, mas é uma possibilidade. E aí, Sofia, você acredita em quê? Cara, se tem, sei lá, se tem bico de pato, tem pé de pato, tem pena de pato, faz barulho igual de pato, provavelmente é um pato, né? Provavelmente é um pato. Assim, gente, vamos lá, um parte por parte. Primeiro, como você disse, se o social media postou aquilo, alguém deve ter aprovado. Se não aprovou, deixou o social media postar qualquer coisa, ainda assim a instituição é responsável. Então, tem essa questão. E segundo, quando a gente pensa no histórico, né? Porque não é como se isso fosse um caso isolado. Mas, ai, gente, agora não pode mais nem postar a frase do cara, isso não quer dizer que eles sejam nazistas, às vezes eles só admiram o trabalho dele como um estrategista, não pode admirar o trabalho dele como estrategista sem trazer a questão política? Não pode, só lamento. Não queiram separar autor e obra, não vem com essa.
Não, quer falar de estrategista, joga aí o Sun Tzu, gente. Tem tantos outros, pelo amor de Deus, não faz sentido esse tipo de publicação e as pessoas defenderem. Desculpa, Sofia, te interromper, mas eu acredito que tem gente que vai defender realmente. Isso é chocante, porque a gente está passando pano. A gente está assumindo e admitindo que a gente tem pontos positivos a salvar no nazismo. Exato, manchou tudo, gente. Desculpa. Quando você tem uma ideologia tão nefasta quanto o nazismo, manchou tudo. Daí eu tô vendo aqui o All White dizendo: tem filme de Hollywood elogiando o Rommel. Sim, Estados Unidos eles chegaram a trazer o Werner von Braun, que era o cara que desenhou os mísseis nazistas que aniquilaram praticamente com o Reino Unido, para trabalhar na NASA. Aliás, procurem Operação Paperclip. A quantidade de nazistas que os Estados Unidos levou para trabalhar para eles depois que a guerra acabou. Não é surpresa que tenham feito algo elogioso para esse cara. Olha como é que tá os Estados Unidos agora. Olha como é que tá os Estados Unidos agora. E vale lembrar, olha como é que era os Estados Unidos antes da guerra também, né? Foi porque, vamos lembrar, o Hitler admirava Henry Ford. Desse nível que nós estamos falando. Mas, enfim. O John Locke disse: se tem bico de pato, fala que nem pato, pena de pato, etc., pode ser o Sérgio Moro. Não, aí não é pato, é marreco. Enfim. Ficamos por aqui? Sophie, ficamos. Só tem uma coisa, tá? Vale lembrar que, além de todo esse amarrado aí, que é a própria instituição, a polícia, ter, né, ser letal e ter esses dados, vale lembrar uma coisa, tá? O nazismo pregava a soberania, a eugenia, o embranquecimento, e se a gente for olhar para os números de quem mais morre no país, a gente entende que esse ódio a quem não segue a raça ariana, que não é um homem cis, rico, continua, tá? Só gostaria de fazer essa inserção. É só isso mesmo, Sophie. Perfeito. Ficamos por aqui então. Pessoal que está assistindo ao vivo, não sai daí que já voltamos com mais notícias.